Olá, turma, tudo bem? Nesta aula, nós falaremos sobre os conceitos iniciais da química. Nós voltaremos a falar sobre o modelo atômico de Dalton, evolução dos modelos atômicos, o conceito inicial de elemento químico e características atômicas. Vamos retomar este assunto para chegarmos no próximo assunto, que é distribuição eletrônica. Então, para a gente dominar legal a parte de distribuição eletrônica, é importante nós voltarmos e relembrarmos esses principais conceitos e ainda vermos como esses conceitos podem ser cobrados da gente nos vestibulares, ok? Então, juntamente com essa aula, vocês estarão recebendo um material onde terá todas as informações necessárias ou a base das informações necessárias para vocês responderem os exercícios que está no final dele. Então, junto com esta aula, vocês receberão um formulário Google, onde estará os exercícios e vocês poderão responder e exercitar tudo isso que a gente vai falar agora, beleza? Então, observe, o modelo atômico de Dalton. Algumas informações são importantes, como, por exemplo, os nomes Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito eram filósofos gregos que foram os primeiros a introduzirem a palavra átomo na jogada, beleza? Então, átomo, os primeiros a colocar esta palavra nas discussões junto aos cientistas foram Leucipo e Demócrito. Por quê? A palavra átomo, ela vem de não divisível. Então, o A, aquele A de negação, ok? Juntamente com tomo, que nós podemos colocar como sendo partido, dividido, então não dividido. Então a palavra átomo vem dessa expressão. E aí nós podemos pensar da seguinte maneira: através de experimentos, os filósofos estudiosos pegaram um determinado material e começaram a dividi-lo, cada vez em parte menor, até chegar na parte que não era mais possível dividir. Então, qual é a conclusão que nós temos disso daí? Lembra que nós vimos nos conceitos anteriores de que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É um conceito extremamente importante. Tudo que tem massa, que tem volume, ocupa lugar no espaço, classificamos como matéria. E a base de qualquer matéria, de qualquer material, quem é? É o nosso átomo. Então, o átomo é a menor partícula que compõe qualquer tipo de material. Neste momento, galera, eles achavam que o átomo ele era indivisível. Ele não tinha nenhuma parte menor a não ser a partícula chamada átomo. Daí, o primeiro cientista, o primeiro a colocar um modelo partindo desse conceito foi o Dalton. Então, John Dalton, ele falou que existe realmente os átomos, de acordo com seus estudos, porém, ele tinha características de ser uma esfera maciça, indivisível e homogênea. Beleza. Neste momento, esse era o conhecimento que os cientistas tinham. Uma esfera maciça, indivisível e homogênea. Então, o modelo de Dalton ficou conhecido como uma bola de bilhar. É uma analogia bem interessante e bem concisa que a gente pode trabalhar. Bola de bilhar, ela é dura, ela é maciça, né? Dificilmente você consegue quebrar e estabelece uma relação esférica também muito interessante. Então combina legal esse modelo bola de bilhar com a imaginação de Dalton, ok? Porém, logo na sequência, o importante neste momento é que um cientista vai descobrindo e deixando um legado para os próximos, partirem daquelas informações, contribuírem, daquelas informações darem continuidade em mais estudos. E aí a gente já consegue falar na evolução dos modelos atômicos. Aí nós já vimos que depois de Dalton nós vamos ter quem? O Thomson. Neste momento o Thomson falou sobre as cargas negativas que estavam incutidas no núcleo do átomo, ou melhor, estavam incutidas no átomo em si. Então, Thomson, através de seus experimentos, identificou que o átomo realmente ele era uma esfera, ele tinha realmente
este formato, vamos dizer assim, tinha essa carga positiva, mas também ele conseguiu descobrir que além da carga positiva, possuía essas cargas negativas juntamente com ele, ok? Então os estudos do Dalton nos levou à conclusão do modelo atômico bola de bilhar, uma esfera maciça indivisível. O modelo de Thomson levou as informações dos elétrons, então ele melhorou, vamos dizer assim, o do modelo de Dalton e chegou à conclusão dos elétrons. Na sequência, nós temos o Rutherford. O Rutherford já observou, através dos seus estudos, que na verdade esses elétrons eles não estavam junto com as cargas positivas, estavam do lado de fora, num lugar que ficou chamado como eletrosfera. Então nós temos as cargas positivas no núcleo do átomo e as cargas negativas na eletrosfera do átomo. Então observe que neste momento, turma, nós temos aqui um átomo já dividido em duas partes. Nós temos o átomo contendo um núcleo, onde está a carga positiva, onde está a subpartícula positiva, e nós temos a eletrosfera, onde circundam as partículas negativas. Continuando esses estudos do Rutherford, começou a surgir uma série de questões, de questionamentos, que dá origem à forma do Bohr, o átomo de Bohr. O Bohr, neste momento, ele já conseguiu introduzir as órbitas, ele já começou a introduzir as camadas de um determinado átomo. Então, ele observou que realmente existe a carga positiva no núcleo do átomo, as cargas negativas circundando, porém ele estabeleceu que cada camada dessa, de acordo com a quantidade de cargas negativas, elas ficavam, ele chamou de energia, né? Ele já começou a quantificar, já começou a falar numa quantidade de energia que o átomo possui, né, em potencial, e aí ele começou a falar das camadas energéticas, das órbitas energéticas. Então, de acordo com a quantidade de elétrons que determinado elemento químico tem, de cada átomo tem, essa quantidade de elétrons estará representado em camadas diferentes, ou seja, em órbitas diferentes. E isso vai influenciar em toda a estrutura do átomo, o tamanho, o seu raio, todas as informações do átomo estará contida nessas subpartículas. Este modelo das órbitas, desses orbitais, foi estabelecido por Bohr, né? E é um complemento do modelo do Rutherford. Então nós podemos falar que Rutherford e Bohr deixou para a gente um modelo mais clássico que a gente conhece de representação hoje. Beleza, partindo dessas informações, dessa evolução dos modelos atômicos, nós já conseguimos falar em elementos químicos. Daí nós já começamos a ter os primeiros conceitos de elementos químicos, né? Já os alquimistas, naquela época, a diferença entre os alquimistas e os químicos é que os alquimistas guardavam muitas informações e não repassavam essas informações para que pudessem os próximos estudiosos, os próximos cientistas, darem sequência. Os alquimistas, só quem fazia parte ali que conhecia uma série de informações. Já os químicos, depois de Lavoisier e tudo mais, eles já começaram a compartilhar informações. E nesse compartilhamento chegou-se ao conceito inicial de elemento, que é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. Então, como vimos, o átomo neste momento está dividido em núcleo e eletrosfera. Essa eletrosfera pode ser colocada de forma elíptica. O núcleo é onde estão as cargas positivas. E nós temos no núcleo do átomo ainda os nêutrons. Os nêutrons teve a contribuição de um cientista também muito importante,
chamado Chadwick. Chadwick é quem descobriu os nêutrons através dos seus experimentos, explicando o porquê as cargas positivas e as cargas negativas elas não se atraíam. Por que essas duas cargas, ou essas cargas, dependendo da quantidade, elas não se atraíam, já que são cargas opostas e a tendência é uma atração. Elas não se atraíam justamente por conta dessa partícula neutra. Tá bem? Então, nesse momento, nós já temos todas essas informações e o conceito de elemento químico, ele se deu a partir da informação que o conjunto de átomos, quando eu pego uma série de átomos em análise e vejo que todos eles possuem a mesma quantidade de carga positiva no seu núcleo, eu estou falando do mesmo elemento químico. Então, átomos com mesma quantidade de prótons são átomos do mesmo elemento. Átomos com diferentes quantidades de prótons já passa a ser um outro elemento químico diferente. Os alquimistas, nesse período deles, no período dos alquimistas, eles já conheciam o ouro, o chumbo, uma série de metais, o ferro, inclusive eles já faziam as transformações químicas, as transformações físicas, que é o que nós veremos também as principais diferenças entre uma transformação e outra. E o conceito de elemento químico, então, qual que é? A quantidade de cargas positivas em seu núcleo é que estabelecerá qual que é o elemento químico que representa esses átomos, que representa aquelas cargas. Beleza? Outra informação importante aqui, turma. Os átomos, no seu estado fundamental, ou seja, quando ele está sozinho, ele não está ligado a outros elementos químicos, ele estará sempre, o átomo no estado fundamental, ele estará sempre no seu estado neutro. Tá? O que seria ele estar no estado neutro? A quantidade de carga positiva é sempre igual à quantidade de carga negativa. Então, se um átomo ele tem 5 cargas positivas, ele deve ter 5 cargas negativas também, porque ele é eletricamente neutro. O que é eletricamente neutro? Uma carga neutraliza a outra. Estará sempre neutralizando e estabilizando este átomo. Então, a quantidade de carga positiva é sempre igual à quantidade de carga negativa. E a partir destas cargas, nós começamos a ter alguns nomes que é importante nós guardarmos. As cargas positivas ficaram denominadas como prótons, as cargas negativas denominadas como elétrons, e os nêutrons são as cargas, ou melhor, é a subpartícula que não tem carga. Ok? Representação P+, prótons positivo, elétron negativo e nêutron zero. Aqui é o símbolo dos prótons, dos elétrons e dos nêutrons. Então o que nós temos? De acordo com a quantidade de carga positiva, eu sei que elemento químico ele é. Beleza? Tranquilo isso daí. Então vamos nessa, galera. Acompanha aqui. Núcleo do átomo, nêutrons e prótons. Eletrosfera do átomo, os elétrons. Parte importante agora, carga dos prótons positiva, dos elétrons carga positiva, negativa e não possui carga. Só que aqui, galera, nós sabemos que a parte mais densa do átomo é o núcleo. E como que chegou-se a essa conclusão? De acordo com a massa. Então ficou estabelecido que a massa, a unidade de massa atômica dos prótons é igual a 1, dos elétrons é igual a 0,005 e dos nêutrons é igual a 1. Beleza? Então eu vou ter uma carga positiva para os nêutrons para os prótons, uma carga positiva, e
a massa, né? O peso tem a ver com gravidade, mas só para a gente estabelecer. Então, quanto que pesa? Qual que é a massa de um próton? É uma unidade de massa atômica. Qual que é a massa de um elétron? 0,005, quase nada. Nós chamamos essa massa aqui de desprezível para efeito de cálculos. E qual que é a massa, unidade de massa atômica dos nêutrons? É igual a 1. Sacaram a ideia? Então os prótons têm carga positiva, massa 1, nêutrons não tem carga, massa 1, e elétrons, carga negativa, massa 0,05, zero praticamente. Por isso que o núcleo, olha só agora a sacada, ó, por isso que o núcleo é a parte mais densa, é a parte mais pesada. Por quê? Porque é a parte onde estão quem? As maiores massas. Ó. Então a massa 1 está onde? Ó? Está aqui no núcleo. A outra massa 1 está onde? No núcleo também. E a massa praticamente zero está onde? Está na eletrosfera. Então o núcleo é a maior parte, a maior massa está no núcleo e a menor massa está na eletrosfera, que está bastante distante deste núcleo. Firmeza? Então, ok. Com isso, nós começamos a ter a representação dos elementos químicos. Todos os elementos químicos, partindo daí, começaram a ter símbolos e algumas informações necessárias para darmos sequência nos estudos. Uma das representações, ou a representação principal, é essa daqui, ó. O elemento químico, um elemento químico X, qualquer. Normalmente, a massa, o número da massa, o peso, né? Vamos dizer assim, o peso, lembrando que peso tem a ver com gravidade e tudo mais, mas só para a gente sacar a ideia, a massa do meu elemento químico geralmente vem em cima, o número atômico, neste momento, nós temos uma informação, uma denominação chamada número atômico, representada pela letra Z, vem embaixo. E o que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que aquele elemento químico possui. Então, se aquele elemento químico possui 5 prótons em seu núcleo, que nós já sabemos que os prótons agora ficam no núcleo, ele tem como número atômico 5. Sacaram a ideia? Então, a quantidade de prótons determina o número atômico do elemento. Se ele determina o número atômico do elemento, ele determina que elemento é aquele. Perceberam? Se o número atômico do elemento é 10, quantos prótons ele tem no seu núcleo? 10 também. Por quê? Porque o número atômico é igual à quantidade de prótons daquele elemento químico. Firmeza? Maravilha. Então, com essas informações, nós já começamos a fazer alguns cálculos. Nós já conseguimos calcular determinados pedidos dos exercícios. Conseguimos calcular uma série de informações de cada elemento químico. Então, quando a gente olha numa tabela periódica, no mínimo 2 informações nós teremos. Ó. Vejamos um exemplo prático. O sódio. O óleo sódio, ó, eu tenho 2 informações. O 11 e o 23. 11 e o 23. Eu falei que, normalmente, o número de massa é em cima e o número atômico é embaixo. Mas e se a minha tabela periódica, ou no meu exercício, ou no meu vestibular, vier isso daqui? O número atômico está em cima e o número de massa está embaixo. Está errado? Não. Simplesmente, isso aqui pode ser para confundir o candidato. Ou, em tabelas anteriores, poderia aparecer dessa forma. E como que nós vamos descobrir qual desses 2 números é o número da massa e qual que é o número atômico? Nós vamos descobrir da seguinte maneira, galera. Presta bastante atenção agora. O número da massa de um elemento químico, ele é quem? É a soma dos prótons mais os nêutrons. Então observe que o número da massa vai ser sempre a somatória de 2 números. Portanto, nenhuma representação onde aparece somente 2 números, o número maior vai ser sempre o número da massa. Independente de ele vir em cima, ou melhor, em cima ou embaixo, do lado ou do outro,
o número maior é sempre o número da massa, porque a massa é a soma de duas partículas ou subpartículas. Beleza? Então, numa representação como essa, Na 11 e 23. Determine o número da massa, o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons e o número atômico. Determine, então eu vou olhar para a minha representação e vou dizer, o número da massa é sempre o maior. Então a massa, 23, independente de onde ele está representado. Número atômico, o menor, 11. Número atômico é o Z, número atômico. O número atômico, como falamos, ele representa quem? A quantidade de cargas positiva. Quem representa cargas positivas? Os prótons. Então, se o número atômico é 11, o número de prótons também é 11. Firmeza. Nós falamos também que os átomos no seu estado fundamental são eletricamente neutros. O que significa isso mesmo? Que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Então, se eu tenho 11 prótons, eu tenho 11 elétrons. E os nêutrons, como é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir fazendo essa jogada aqui, ó. Eu sei o número de massa, que é 23. O número de prótons eu também sei que é 11. E os nêutrons é que eu quero descobrir. Uma equaçãozinha básica do primeiro grau, ó. 23, passa o 11 para o outro lado, ó. Inverte a operação, ele está positivo, ele vai negativo. Isso vai me dar o número de nêutrons. Então, 23 menos 11 é igual a 12. Então, 12 é o meu número de nêutrons. Beleza? Sacaram a ideia? Então, são essas informações que nós vamos utilizar para resolver os nossos exercícios que está no nosso formulário. Sacaram a ideia? Então, aqui são as características atômicas. Quais são as características de um átomo? Possui uma massa, cargas positivas, cargas negativas, subpartículas sem carga e um número atômico. Então, essas aqui são as características de um determinado elemento químico. E agora nós sabemos que elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, com a mesma quantidade de carga positiva, e cada elemento químico possui uma quantidade diferente de cargas positivas. Consequentemente, forma um elemento químico diferente. Outro exemplo aqui para encerrarmos, então, o cloro. O cloro, o sódio e o cloro formam um composto NaCl, o cloreto de sódio, que nós veremos nas ligações químicas e veremos também a distribuição eletrônica desses dois na próxima aula. Então, o cloro, nós temos como representação, eu vou lá e olho na tabela periódica, ó, 17, 35,5, ó. Qual a observação? O que o exercício me pede? Massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons. São as características atômicas. Qual que é o número de massa? Primeira coisa que eu vou olhar, o número maior, porque o número maior significa que está sendo a somatória de subpartículas. Então, qual que é o número maior dos dois? 35,5. Número atômico. Número atômico é o outro, é o menor. 17. Quem que o número atômico representa? A quantidade de carga positiva. Então é 17. Se eu sei a quantidade de carga positiva, eu sei também a quantidade de carga negativa, porque ele está no seu estado fundamental, e no estado fundamental as duas cargas são iguais, porque uma carga anula a outra, deixa ele eletricamente neutro. E para eu descobrir então os nêutrons, o que eu faço? Eu vou sempre subtrair o maior do menor, ó. Mas de qualquer forma, ó, eu uso essa formulinha aqui, ó. Número de massa, ó, 35,5. Prótons, 17, mais N, que é o que eu quero descobrir. Faço aqui, ó, passo para o outro lado, ó, menos 17, igual N, ó. Então, observem aqui, ó, o maior menos o menor. Eu descubro o número de nêutrons. Então,
35,5 menos 17 é igual a 18,5. Firmeza? Essa é a quantidade de nêutrons que eu vou ter. Sacaram a ideia? Então é isso aí, galera. Resolvam os exercícios que nós colocamos para vocês no formulário. São exercícios de vestibular, são exercícios que têm grau de dificuldade diferente. Alguns são mais simples, outros são requerem um pouquinho mais de atenção, mas com certeza vocês conseguirão dar conta, tá bom? Façam os exercícios, façam a leitura, assista a videoaula quantas vezes for necessárias e é isso aí. Próxima aula a gente entra com distribuição eletrônica e falaremos um pouquinho mais sobre as características atômicas. Lembrando que a química estuda basicamente o que? A transformação da matéria. A matéria tem como menor partícula quem? O átomo. Logo, para a gente ter a manha, para a gente conseguir entender legal química, nós precisamos entender o funcionamento de quem? Do átomo. Pois a química vai estudar a transformação, os rearranjos dos átomos. Valeu? Então é isso aí, galera. Até a próxima.